Olá, quarto ano, vamos para nossa aulinha de português de hoje. Na página 127 do livro, nós vamos fazer a página 127, 128 e 129, certo? Vamos começar lá na página 127, lá onde diz língua, usos e reflexão. Verbo como marcador de tempo. Então, vocês lembram o que é verbo, né? Nós já fizemos essa aulinha. O que é o verbo? O verbo é a ação praticada numa frase. Por exemplo, a menina pulou bastante. Qual que é o verbo? É pulou, é o que a menina fez, né? Então, vamos lá. Nós vamos ver o verbo como marcador de tempo. Nós vamos falar do verbos no tempo presente, no passado ou futuro. E agora? Ficou difícil? Não, não é difícil, é facinho, vocês vão ver. Então, para o verbo estar no presente, o sujeito tem que estar fazendo a ação naquele momento. Por exemplo, a menina pula bastante. Ela tá pulando agora, quer dizer, né? Se eu falo assim, a menina pulou bastante. Olha, o verbo pular já mudou, já tá pulou. Pulou quer dizer que já foi, já passou, que ela pulou ontem ou de manhã, né? Que ela já pulou, mas não está pulando mais. Se eu falo assim, a menina pulará corda. Pulará corda, ó, o verbo pular já mudou, já tá pulará. Quer dizer que ela ainda vai fazer, que ela ainda vai pular, né? Então é futuro. Então, presente está acontecendo agora. Passado já aconteceu. E futuro vai acontecer ainda. Vamos fazer as atividades que vocês já vão ver, né? Que não é difícil. Vamos começar lendo a frase da letra A, ó. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. Escrevemos. Escrevemos. Está no presente, porque escrevemos, estamos escrevendo, né? Presente, né? Então, escrevemos quer dizer que nós estamos escrevendo agora, né? Escrevemos. Então, vamos lá. Vamos escrever. Este verbo está no presente. Vocês viram como quem fez o livro foi legal? Deixou os verbos até destacado para vocês já, né? Com a letra preta bem forte, em negrito, né? Letra B. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigado a chamar o lenhador do reino. Informamos, quer dizer, está informando naquele momento, porque o bilhete chegou ali, está informando. Informamos, né? Então, o verbo informamos está no presente também, presente. E o verbo veremos? Ó, nós informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador. Quer dizer, que se o abuso não cessar, futuramente eles vão ter que chamar o lenhador. Veremos está no futuro. Futuro, né? Então, está no futuro. Letra C. Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos. Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. Ó, o queixam, né? Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? Olha o queixam, que tempo que tá? No presente, né? Eles se queixam. Quem se queixam? Eles, né? Os vizinhos. Então, também está no presente.
E uivo também está no presente, porque não uivo tanto assim. Quer dizer que ele não está uivando tanto assim. Não precisa escrever novamente a palavra presente, porque os dois estão no presente, certo? Sou horrivelmente maltratado. Sou, né? Está no presente, no passado ou no futuro? Veja bem. Sou. Se fosse no passado, seria fui horrivelmente maltratado. Se fosse no futuro, serei horrivelmente maltratado. Mas como está falando sou, então ele está no presente também, né? A letra E. A ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. A ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então vamos ver. Se fosse no presente, seria passa pela cabeça. Se fosse no futuro, seria passará pela cabeça. Mas como ele está dizendo passou, quer dizer que já passou, mas agora não está mais na cabeça dele essa ideia de fuga. Então, passou está no passado, certo? O número 2. Releia este trecho da carta de Marina, observando os verbos destacados. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas fui sempre touca branca. Acho que não é meu esporte predileto, mas foi o esporte predileto da minha mãe. Então, novamente, os verbos estão destacados, ó. Sei, pratiquei, fui, é e foi. Copie os verbos que estão no presente. Qual o verbo que está no presente que ela tá? Ó, eu sei nadar. Eu sei nadar. Se estivesse no passado, seria eu sabia nadar, né? E como a dica aqui já está presente e passado, não tem futuro, então se fosse passado, eu sabia. Mas como tá eu sei, a gente sabe que sei está no presente, né? Sei. Até o ano passado, pratiquei natação. Ó, o verbo pratiquei aqui já tá falando. Ano passado, pratiquei, né? Se estivesse no presente, seria pratico, mas é pratiquei. Então, pratiquei quer dizer que ela fez no passado. Então, pratiquei é passado. Pratiquei é passado. Vamos continuar lendo nosso trecho. Até ano passado, pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui. Ó, fui, né? Fui, já diz que fui, né? Que está no passado, que ela já foi. Fui, está no passado. Acho que não é meu esporte predileto. Não é agora, né? Pode ser que no futuro venha a ser, que no passado, né, tenha sido, mas agora não é, né? Se fosse passado, seria não foi, mas como é agora. Não é meu esporte predileto, mas foi o esporte predileto da minha mãe. Foi, quer dizer que já passou lá atrás. Então, foi, vem aqui na linha do passado também. Certo? Tudo certo nessa página 127? Vamos para a página 128? Vamos lá. Esta letra B aqui na página 128 não iremos fazer, tá? Ó, não, esta não. Nós vamos para a atividade 3 já.
Reescreva no tempo futuro os verbos destacados nas frases de Sam a seguir. Então, a gente vai reescrever só o verbo, não é a frase toda, tá? É difícil imaginar. É no futuro. Como é que vai ficar? Se eu for falar no futuro, aqui eu tô falando no presente, né? É difícil imaginar. Se eu quiser falar no futuro, como é que eu vou falar? Será difícil imaginar, né? Será difícil imaginar. Então, será difícil imaginar. Fui bastante moderado, ó. Fui, tá no passado, eu já fui, né? Como é que eu vou pôr no futuro esse fui? Como que eu posso pôr? Fui, serei, né? Serei bastante moderado. É ruim de escrever aqui, fica muito apertadinha a mão da tia no meio dos negócios que ela pôs para poder escurar o celular. Preciso ter paciência. Preciso no futuro. Agora, preciso, agora no presente. Para eu escrever esse preciso no futuro. Preciso, precisarei, né? Precisarei ter paciência. Reticências, porque ele continua. Aqui tem reticências, porque começou no meio de uma frase, né? Nós já vamos falar disso. Letra D. O que isso representa em anos caninos? Representa no futuro. Como é que eu vou pôr? O que isso representará? Né? Então, vamos lá. O que isso representará em anos caninos. Certo? Então, veja bem que os verbos mudaram. No futuro, será. Fui, serei. Preciso, precisarei. Representa, representará. Então, vamos observar uma coisa. Vocês viram que aqui a primeira frase começou com letra maiúscula, né? Com o S maiúsculo e terminou com ponto final. Por que as outras começaram com letra minúscula? Porque tem essa reticências aqui, quer dizer que não começou no começo da frase, começou no meio. Então, serei bastante moderado, né? E aqui, ó, preciso, ó, quer dizer que já foi pego no meio da frase, não foi o início da frase. Por isso que a gente escreveu com letra minúscula, tá? Todas elas, ó, aqui também, né? Ó, tinha reticências antes, quer dizer que começou no meio, um trecho no meio da frase. Por isso que a gente começou as frases com letra minúscula, certo? Os verbos são palavras que alteram sua forma, isto é, sofrem variações para indicar os tempos presente, passado e futuro, certo? Pessoas do verbo. O verbo tem pessoa? Tem pessoa, vocês já vão ver. Ó, costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Costumo. Quem que costuma dizer? O que eu podia pôr aqui na frente? Eu costumo dizer, né? Então, ó, se eu colocasse aqui eu, não ficaria errada a frase, ó. Eu costumo dizer. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Não quero, podia pôr. Eu não quero. Então, este eu é pessoa do verbo. As pessoas do verbo são eu, tu, ele, nós, vós e eles,
certo? Nós vamos ver na atividade. Que palavra pode ser usada antes desses verbos, indicando a pessoa a quem estão se referindo? Que palavra que pode ser usada? A palavra eu, né? Nós já pusemos lá. Então, a palavra eu. Além do tempo presente, passado, futuro, os verbos indicam a pessoa a que estão se referindo, né? No caso aqui, eu costumo, eu quero, né? Vamos para a página 129 continuar nossa atividade. Vamos lá? Vamos ver as pessoas dos verbos aqui agora. Ó, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente. Quem que escrevemos? Qual dessas palavras aqui eu posso colocar que escrevemos? Eu escrevemos ou nós escrevemos? Nós, né? Então, se eu colocar aqui, ó, essa pessoa do verbo aqui, a frase fica certa também. Nós escrevemos. Não devemos nos esquecer de que eles que vivem me acordando. Não devemos. Quem que não devemos? Eu ou nós? Nós também, né? Ó, nós não devemos. Então, nesse quadro, nós temos, né? Algumas pessoas dos verbos, ó. Eu, nós, vocês, eles, elas, né? Observe os verbos destacados nas frases e depois escreva o nome de cada uma das pessoas que o verbo se refere. Acredite, fui bastante moderado. Eles, fui bastante moderado? Qual dessas pessoas que dá certo? Eles, fui bastante moderado? Vocês, fui bastante moderado? Ou eu fui bastante moderado? Eu, né? Então a pessoa que dá certo ali é eu. Acredite, fomos bastante moderados. Eu fomos? Ou nós fomos bastante moderados? Que nós, né? A pessoa que dá certo ali é nós. Acredite, foram bastante moderados. Foram. Eu foram? Nós foram? Vocês foram? Ou eles foram? Aí dá certo dois, né? Vocês ou eles, ó. Vocês foram, eles foram. Então, a gente pode pôr os dois aqui, né? Para saber. Vocês dá certo ou eles, né? Os dois dão certo. É. Agora você. Leia as frases e complete com a forma verbal que esteja de acordo com a pessoa que se refere. Veja no exemplo. Os vizinhos fazem bastante fazem barulho. Os vizinhos fazem barulho. Nós fazemos barulho, né? A gente tem que pôr o verbo de acordo. Então, nós fazemos barulho. Eu faço barulho. Eles fazem barulho. Você faz barulho. Certo? Observe. Sam escreve uma carta. Eu escrevo uma carta. Nós escrevemos uma carta. Eles escrevem uma carta. Vejam os verbos. Sam escreve, eu escrevo. Nós escrevemos, eles escrevem. O que aconteceu com o verbo quando mudou a pessoa que ele está se referindo? Ó, mudou a pessoa. Sam escreve, mudou a pessoa, agora sou eu que escrevo. Mudou a pessoa aqui também, nós escrevemos. Mudou a pessoa que eles escrevem. O que aconteceu com o verbo quando mudou a pessoa? A forma do verbo mudou ou variou, né?
Variou para indicar a pessoa. Para indicar a pessoa, né? Variar a forma do verbo para indicar o tempo ou pessoa é conjugar o verbo, que nós vamos aprender mais para frente, ok? Boa aula, fiquem com Deus.